Pet Lady no Ar, comportamento e bem-estar animal. Olá, Pet Lovers! Aqui é Carol Barros e você está ouvindo Pet Lady no Ar, seu espaço semanal para falar de comportamento e bem-estar animal. Se você tiver alguma dúvida sobre o seu cão ou seu gatinho, entre em contato comigo. Mande um e-mail para carolina@thepetlady.com.br ou me encontre no Twitter e no Instagram com o nome de ThePetLadyBH. Vamos conversar! O tema de hoje do programa foi uma sugestão de uma ouvinte muito querida. A Thalita me mandou uma mensagem falando que uma pauta legal para o programa seria falar sobre cuidados de higiene dos bichinhos, como a escovação, limpeza nas orelhinhas, dentes, cortes de unha. Adorei a sugestão da Thalita, então decidi fazer o programa de hoje sobre os cuidados básicos e de higiene com cães e gatos. Apesar de parecer um tema bem simples, muitas pessoas têm dúvidas nos cuidados cotidianos dos pets. Quero ajudar a orientar os tutores de pets nessas questões do programa de hoje. Afinal, é muito forte a ligação entre boas práticas de higiene e a boa saúde do seu pet. Antes de listar as questões principais relacionadas à higiene de cães e gatos, já quero lançar uma questão essencial para que tudo corra bem sempre. Seu bichinho precisa se acostumar à rotina de limpeza e higiene desde cedo. Se o seu pet entrou na sua vida ainda filhote, comece a acostumá-lo com escovas, cheiros, toques desde bebezinho. Se ele já for adulto, não perca mais tempo e faça isso agora. Seu pet precisa ficar tranquilo ao ser tocado e manuseado. Isso vai facilitar toda a rotina de cuidado com ele. Faça com o seu bichinho um trabalho de associação positiva com a rotina e os objetos ligados à limpeza. Vou dar uma dica sobre associação positiva para vocês terem uma ideia. Acostume seu cãozinho com o secador desde cedo, por exemplo. Toda vez que você mostrar o secador, ainda desligado, sem barulho, sem vento, para o seu cão, ofereça um petisco. Faça isso várias vezes. Depois, ligue o secador longe do seu cãozinho e continue a dar petiscos bem gostosos para ele. Por exemplo, você liga o secador no banheiro enquanto o seu cãozinho está no corredor. Aos poucos, ao longo dos dias, vá aproximando o seu cão do secador ligado, sempre dando petiscos, que é a recompensa por seu cão estar apresentando o comportamento que você deseja. Deixe o seu cão sentir o vento do secador, sempre de pouquinho em pouquinho, bem devagarinho, sempre oferecendo petiscos, carinho e reforço positivo. Vocês entendem o que eu quero dizer? Acostume seu animalzinho aos poucos aos procedimentos necessários para manter a sua limpeza e higiene. Vá com calma, paciência e sempre recompensando seu bichinho. Eu garanto que vale a pena. É um processo demorado, é difícil, mas é essencial para o bem-estar do seu bichinho. Vamos falar um pouco sobre a escovação dos dentes. Você já parou para pensar que nós, humanos, devemos escovar os dentes depois de todas as refeições? Mas que você não faz o mesmo pelo seu cachorro ou pelo seu gatinho? Escovar os dentes deles é essencial para garantir a saúde dos bichinhos, assim como é conosco. Você já se perguntou por que às vezes o seu bichinho fica fedorento, por exemplo? Muito disso vem da própria boca do cão ou do gato. Como eles são animais que se lambem muito, o cheiro da boca também se espalha pelos pelos e pelo corpo do bichinho. O ideal é escovar os dentes do seu pet o máximo possível. Sei que é utópico falar em escovação diária dos dentes, mas se possível faça isso. É o ideal ser atingido em termos de limpeza da boca dos bichinhos. Existem escovas de dentes próprias para os pets, com os cabos mais longos, por exemplo, e pastas de dente também específicas, que podem ser engolidas por eles sem risco para a saúde. Então não use escovas e pastas de dente humanas para o seu bichinho, porque isso não é recomendado. Além disso, também existem brinquedos indicados para auxiliar na limpeza dos dentes dos pets, especialmente para os cachorros. Tem alguns brinquedos em formato mesmo de escova, que conforme o cachorro vai mordendo aqueles brinquedos, ajuda a limpar os dentinhos. Além de petiscos que servem para o mesmo propósito. No caso dos gatinhos, tem vários petisquinhos que ajudam a remoção do tártaro, por exemplo. Limpar corretamente os dentes do seu bichinho vai ajudar a evitar diversos problemas relacionados à boca e aos dentes. Gengivite, inflamações, infecções, periodontite, o acúmulo de tártaro.
Esse último, por exemplo, só pode ser limpo por um veterinário na clínica com o pet submetido à anestesia. Então, para evitar esse processo, o melhor é que a gente limpe os dentinhos dos nossos bichos frequentemente. Vamos falar agora de escovação dos pelos. Escovar os pelos do seu pet é bom para ele e é bom também para estreitar os laços entre vocês. Isso serve tanto para gatos quanto para cachorros e para animais de pelos curtos ou de pelos longos. Escovar diariamente seu bichinho ajuda a remover os pelos mortos e a diminuir aquela espalhação de pelos pela casa, pelos móveis. Para os pets de pelos longos, a escovação diária também evita que se formem nós nas pelagens, né? Ou então é até para tirar os nós que já estejam formados, além de manter o bichinho mais limpo. Os cães que têm pelo muito longo costumam carregar folhas e gravetos para casa depois do passeio, por exemplo. Então é ideal que a gente tire sempre. E eles, assim como os gatinhos, também podem se sujar muito ao comer ou beber água. Então manter os pelos limpos vai ajudar a deixar o seu pet cada vez mais limpinho de um modo geral. Uma outra consequência positiva da escovação de pelos frequente é diminuir as bolas de pelos no estômago dos gatos. Eles formam essas bolas justamente porque ingerem muitos pelos soltos durante o banho deles, ou seja, as lambidas. Escolha sempre uma escova bem macia e delicada para a pele do seu bichinho e faça desse ritual um momento para fortalecer a ligação de vocês. Agora o tema vai ser a limpeza das orelhas, que sempre gera muita dúvida entre os tutores. Há produtos específicos para limpar a orelhinha dos seus bichinhos. Loções e algumas soluções que te ajudam a conseguir limpar corretamente todo o pavilhão auditivo dos pets. O ideal é que essa limpeza seja feita a cada 10 ou 15 dias, mais ou menos. Não limpe em excesso. Quando essa limpeza é excessiva, ela pode remover a secreção natural que protege contra infecções bacterianas e fúngicas. Usa um algodão macio ou uma gaze e os produtos próprios para essa tarefa, sempre com muito cuidado, com muita delicadeza e paciência. Vale lembrar que esse asseio requer muita sensibilidade e atenção, pois o pet pode se mexer ou se coçar durante o processo e acabar se machucando. Se você notar que no algodão aparece manchas de sangue, ou um pus, ou uma secreção, procure o médico veterinário imediatamente. Esses são sinais de que algo não está bem. Então, esses processos de limpeza, de cuidado com a higiene do seu bichinho, também são uma maneira de você prevenir outros problemas de saúde, porque você pode localizar áreas do seu bichinho que não estão tão legais, né? Que estão com manchas ou com secreções que não deveriam existir. E é muito importante a gente checar as orelhinhas dos bichinhos com frequência para verificar se há carrapatos. Especialmente nos cães que passeiam na rua, é comum os carrapatos se alojarem nas orelhas. Se há feridas, se há manchas, e conversar sempre com o médico veterinário caso veja algo diferente do normal. A limpeza dos olhos também é um tópico muito importante. Vocês já devem ter reparado que alguns cães e gatos têm uma maior propensão a acumular secreção nos olhos e ao redor deles. Nesses casos, o ideal é limpar com soro fisiológico, uma gaze ou um algodão. Algumas raças, especialmente as braquicefálicas, que são os animais de focinho curto, que tendem a apresentar manchas de lágrimas ácidas ao redor dos olhos. Com certeza você já viu algum shih tzu, ou um maltês, ou um gato persa, com manchas embaixo e ao redor dos olhos, não viu? Apesar desse nome de lágrima ácida, desse fenômeno, esse problema não tem nada a ver com o pH da lágrima. O escurecimento dos pelos abaixo dos olhos ocorre quando essa lágrima nos olhos dos bichinhos é produzida em excesso e o canal lacrimal não consegue absorver toda a lágrima, escorre para fora do olho. Essa lágrima em excesso causa uma umidade ao redor do olho, né, do globo ocular, e as bactérias que estão no ambiente, que são comuns da flora dessa região, elas produzem uma secreção que pode apresentar um cheiro muito ruim e uma coloração escura. E isso vai gerando aquelas manchas ao redor dos olhos, especialmente dos animais que têm pelo claro, né, que ficam cada vez mais manchados. Os bichinhos de focinho curto apresentam uma predisposição justamente por causa da anatomia ocular deles. Por terem os olhos proeminentes e as pálpebras muitas vezes não estarem muito bem posicionadas, além de ter a redução do duto lacrimal. Pode acontecer também da pálpebra nascer um pouco virada para dentro dos olhos, isso é muito comum em shih tzus, e os pelos irritarem o globo ocular,
causando essa produção em excesso das lágrimas. No caso dos cães que não têm o focinho achatado, como os poodles ou os malteses, o que pode gerar o excesso de lágrimas são os pelos em volta dos olhos mesmo, que irritam os olhos. Para reduzir essas manchas de lágrimas, o tutor deve tentar manter a região dos olhos sempre seca, tirando a secreção que fica ao redor dos olhos, como já falei um pouco antes. Além disso, existem alguns produtos no mercado que ajudam a tirar as manchinhas. Lembre-se sempre de conversar com o médico veterinário sobre usar esses produtos. Vamos falar um pouco sobre o corte de unhas de cães e gatos. Esse item pode gerar alguma polêmica e por isso mesmo eu espero o feedback de vocês para a gente prolongar essa conversa. No caso dos gatinhos, eu sempre indico que os tutores aparem a pontinha das unhas, principalmente das patas dianteiras. Os gatos em ambiente doméstico geralmente não têm onde gastar suas garras de maneira eficiente, como eles teriam na natureza. Além disso, como as unhas dianteiras dos gatos são retráteis, ou seja, elas não ficam expostas o tempo inteiro, elas não são gastas de jeito nenhum. Claro que é super importante você fornecer arranhadores adequados para o seu gatinho, mas geralmente eles não são suficientes para que o gasto das unhas seja feito corretamente. Para evitar que os gatinhos se machuquem nas brincadeiras ou quando se coçam, ou que eles nos machuquem também, é sempre bom aparar só a pontinha das unhas. Isso vai ajudar também no seu relacionamento com seu gatinho, pode acreditar. As brincadeiras vão ficar mais gostosas, as sessões de carinho também vão ficar cada vez melhores e mais agradáveis para vocês dois. No caso dos cães, é um pouco diferente. Eu não costumo indicar que meus clientes cortem as unhas dos cachorros, porque elas são expostas, diferente da dos gatos. Então, os cães costumam gastar as unhas de maneira saudável nos passeios e nas brincadeiras. A exceção fica por conta dos cães que não passeiam. Cães deficientes, por exemplo, ou cães muito idosos, que às vezes precisam ter as pontinhas das unhas cortadas. Nesse caso, eu sempre acho melhor que o tutor procure um médico veterinário para auxiliá-lo, para que não ocorra nenhum machucado durante o corte das unhas. E o banho dos bichinhos, gente? Via de regra, os gatos não precisam tomar banho. Eles são animais autolimpantes, passam quase um terço do dia se lambendo e assentando o pelo deles. O pelo funciona como um poderoso isolante térmico para os gatos, para eles se manterem sempre aquecidos. Mas é claro que há exceções. Gatinhos que têm dermatites costumam precisar de banhos terapêuticos com regularidade, assim como aqueles que têm fungos. Falando de um modo geral, se o seu gatinho não tem acesso à rua e não tem alguma doença específica, ele não precisa e não deve tomar banho. Uma boa escovada diária a cada 2 dias, por exemplo, será o suficiente para manter seu gatinho com pelo limpo e brilhante. Com os cães é um pouco diferente. Como os cães passeiam e frequentam a rua, os banhos são mais necessários do que nos gatos. Dar banho no seu cachorro contribui para que ele mantenha o pelo e a pele limpos e saudáveis. Não existe uma resposta padrão para a pergunta: com que frequência que o cão deve tomar banho? Já que isso depende de fatores como a raça, o tipo de pelo, o tipo de atividade que o cão pratica, os locais que ele frequenta. Falando de uma maneira muito abrangente, um cão que tem pelo curto não deve tomar banho mais do que uma vez por mês no inverno e a cada 15 dias no verão. As raças de pelo comprido precisam geralmente de mais cuidados, uma vez que ficam com o pelo mais sujo e mais embolado. Agora atenção para uma coisa muito importante, tá, gente? Não dê banho excessivo no seu cãozinho. Apenas o necessário. Dar muitos banhos desgasta a proteção natural da pele do cão e pode levar também ao surgimento de dermatites. A tosa. Muitos pets, em especial os cães, recebem a chamada tosa higiênica com frequência. Ela é importante para justamente ajudar o cão a manter a higiene, especialmente nas raças mais peludas, como o maltese, o poodle, o schnauzer, o shih tzu. A tosa higiênica normalmente retira os pelos da barriga, da região genital e do ânus, contribuindo para a manutenção da limpeza dessas áreas. Outro lugar muito importante para ser tosado é a sola das patas. Alguns cães, e nesse caso gatos também, principalmente os gatos que têm pelagem longa, têm um crescimento intenso de pelos entre os dedinhos deles.
A razão principal para a retirada dos pelos nessa região é evitar que o animal escorregue na própria pelagem e que tenha dificuldade de se movimentar sem acidentes. Os animais que têm pelos muito compridos podem ficar com eles embaraçados e com nós, ou até ficar com a pele muito abafada, o que causa o aparecimento de micose, por exemplo. A tosa ajuda a deixar os pelos mais soltinhos e ajuda a achar possíveis pulgas e carrapatos, já que fica bem mais fácil de visualizá-los. Consulte um profissional capacitado, um groomer, que é como se chama o profissional de tosa, e faça a tosa sempre que necessário, para que seu pet continue com as áreas importantes sempre aparadinhas. O último item que eu quero destacar são os objetos e o ambiente do pet. Além do cuidado na limpeza do seu bichinho, você precisa limpar sempre os objetos do seu pet. As caminhas, mantas, cobertas, brinquedos, roupas. Lave sempre os brinquedos com detergente neutro e água corrente. As camas e as mantas podem ser lavadas, às vezes até em máquina de lavar mesmo, mas é sempre importante incluir um limpador enzimático ou um limpador biológico para eliminar os focos de parasitas. Manter limpo o ambiente onde seu pet fica é essencial para garantir a higiene e a limpeza dele mesmo. Lembre-se sempre de limpar o chão, varrer ou aspirar os pelos soltos e usar o mesmo limpador enzimático, que é facilmente encontrado em pet shops. Lembre-se sempre que a maioria dos carrapatos e pulgas se aloja no ambiente e não no pet. Limpar a casa com frequência vai ajudar a garantir que não haverá infestações de parasitas na sua casa. Quero terminar o programa de hoje dando algumas dicas extras. A primeira é como evitar bolas de pelo nos gatos. Além da escovação diária dos pelos, como eu falei acima, existem já várias rações e petiscos que evitam o acúmulo de pelos no estômago do gatinho. Converse com um veterinário que cuida do seu bichinho para você ver se essa ração é indicada para ele. Como que faz para evitar aqueles calos nos cotovelos dos cachorros? É comum os cães mais idosos desenvolverem escaras ou calos nos cotovelos, especialmente os de porte médio para grande. Isso acontece principalmente se o cão gosta de dormir diretamente no chão e em terrenos que machucam, e não nas caminhas ou nos colchões. A fricção dos braços dos cães no chão começa a gerar essas feridas. Os cães mais pesados, mesmo quando jovens, também podem desenvolver esses machucados. Para reduzir o problema, é bom hidratar regularmente a área, com hidratante específico para isso, encontrado em pet shops. Você vai encontrar também hidratantes específicos para os coxins dos cães, né, as almofadinhas, que com a idade também vão ressecando e também podem se machucar. A última dica é sobre a limpeza de patas dos cães após os passeios na rua. Eu acho que super vale limpar. É uma ótima ideia para ajudar a manter a limpeza da casa, por exemplo. Com um lencinho umedecido ou um paninho, limpe toda a região das patinhas do seu cão e dê uma verificada também se está tudo certo entre os dedinhos. Além de limpar a pata, você aproveita para conferir se não tem nenhum problema. Isso pode gerar um incômodo nos cães, mas se você fizer um processo de associação positiva com o cão, de explicar para ele, né, através da educação, da conversa, que toda vez que ele deixa limpar a patinha dele, ele vai ganhar um petisco, por exemplo, vai se tornando uma atividade cada vez mais prazerosa para o cãozinho. Então, por hoje é só, gente. Nos vemos na semana que vem com mais um programa sobre o bem-estar dos bichinhos. Lembre-se, se quiser entrar em contato comigo, é só me mandar um e-mail para o carolina@thepetlady.com.br ou me encontrar no Instagram e no Twitter, com o nome de ThePetLadyBH. Beijos!